lugar é lá no céu. A igreja preparada já canta Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, ora vem, Senhor Jesus. Louvor e adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Linda, maravilhosa, né? Quem é ela? Vamos falar dela, com certeza absoluta. O nome dessa cantora, dessa levita é Genaiene. Genaiene cantou Ele Virá. Ele virá com poder e grande glória. A palavra de Deus nos diz que o Senhor vai vir rasgando os céus e levando a sua igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? São Paulo, Brasil, para todo o planeta Terra, Gospel Show. Pregando a palavra de Deus com alegria, com poder, com autoridade e com muita alegria, com muita arte, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, nós vamos fazer uma série, né? Falando sobre as ministrações que nós tivemos no dia 28 e 29 de abril, que foram ministrações maravilhosas, naquele programa de 24 horas ininterruptas. Então a gente conseguiu dividir todos os ministros que passaram por aqui, certo? E hoje é o dia da pastora Isa. A pastora Isa vai nos falar um pouquinho hoje. O que ela vai falar? Ela vai falar sobre abrir e guardar o seu coração para que haja cura. Quando eu me abro para o Senhor, não para os homens e mulheres desse mundo, mas para o Senhor, a cura, a libertação. Eu tenho uma intimidade com o meu Senhor. É essa ministração que a pastora Isa vai trazer para nós. E, obviamente, que também tem que ter muito jejum e muita oração em nome do Senhor Jesus. Fica aqui, assista a pastora Isa e daqui a pouquinho a gente volta. E aí, Jesus Cristo já falou com você também ou não? Todos os dias, né? Ele fala conosco todos os dias. Só que você tem que parar, deixar o WhatsApp, deixar tudo de lado para ouvir a voz do Senhor Jesus. Aí, com certeza absoluta, você vai ouvir muito mais a voz do Senhor Jesus. Quem vai estar conosco agora, né? Nós já estamos há quase 11 horas ao vivo, louvando e glorificando ao único que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem vai estar conosco agora é a pastora Isa. Aí, pastora Isa, a senhora. O coração está endurecido, né? E a gente se fecha e sabe julgar, mas não se abre para o mover do Senhor. Lá em Provérbios 28, 14, fala assim, que feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá em desgraça. O que nós precisamos? Destrancar as portas do nosso coração para que nós possamos viver com intensidade tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vou falar assim, um pouco sobre os casamentos, né? Nós vivemos agora um período, agora é muito gritante, muitos casamentos sendo destruídos, e as pessoas muitas vezes procura tantas desculpas, tantas motivações, né? E não se abrem para ser curado, para ser tratado, né? E assim, quando nós nos casamos, nós encontramos um lar, né? Então é aquela festa, aquela alegria. Mas esse lar, tempo, ele vai acolhendo tudo que nós deixamos entrar. E muitas vezes vamos entrar, abrimos o nosso coração. Lá é o nosso coração, tá? Nós abrimos o nosso coração para tudo que é sorte de malignidade. E não é que você deseje. Vai entrando. E aí o teu coração começa a receber tantas coisas desagradáveis, você começa a ser frio, né? Começa a ter uma terra árida, e você começa a ser infeliz, né? Aí você perde a paciência com qualquer coisa. E
Aí você entra no processo de esperar. Eu vou esperar que o fulano mude. E passa tanto tempo, você esperando por uma mudança. E não acontece, ela não vai acontecer, porque ela tem que acontecer dentro de você. E muitas vezes a gente acha que, eu perdoei, né? O que fulano falou, o que o fulano fez, de repente uma situação, uma palavra que saiu num momento acalorado, né? Ali, de uma discussão, e você vai achando que perdoou. E de repente, eu já perdoei tantas vezes, cansei de lutar, não quero mais. E vai tentando mudar as situações para que fique melhor, mas você não muda. Por quê? O teu coração está endurecido, embrutecido, né? O que acontece? Você acha que não aguenta mais tanta ofensa, tanta dureza de coração do outro, e começa a fechar a porta. A porta que um dia você abriu para receber aquele que hoje está ao teu lado e que com o tempo você cansou. Com tantos impactos negativos, que você tinha ações, tinha alegrias, e de repente já não tem mais. E aí, de repente, você e não vai ser abandonando que você vai resolver a situação. Deus tem poder para mudar. Deus tem poder para dar essa guinada que você tanto sonha, que você tanto espera, que você tanto quer do outro. Mas primeiro você tem que buscar a Deus. Esse seu lar pode ser, sim, repleto de calor de Deus. Pode ser repleto de luz, de amor, de vida. Quando você convidar Deus para entrar nesse teu lar, nessa tua casa, nesse seu coração, para fazer parte de todas essas coisas. E Deus é Deus para restaurar, para fazer o milagre. E para fazer com que todas as coisas sejam novas. E você venha de novo viver um sonho. Né? Jesus disse em Mateus 16, 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra vai ser desligado nos céus. Então, antes de você ligar na terra, pensa o que você vai ligar. Busca um pouco. Pensa um pouquinho antes de você ligar e desligar. O Senhor nos deu essa chave de autoridade. O que é essa chave de autoridade? É o poder para mudar o que estava errado. Não é para mudar o outro. É para mudar dentro de você. É para mudar o teu coração. O que é importante? É importante você lembrar que quando algo vai mal no casamento, ou na tua família, no teu trabalho, seja lá a área que você está achando que não tem mais solução, seja lá qual for o problema, Jesus ele deu poder e autoridade espiritual. O que é esse poder? Oração. Por meio da oração você pode quebrar, você pode ligar, você pode anular, você pode determinar viver o que Deus tem para a tua vida. Não é que você tem que dominar os que estão à tua volta. Nem marido, nem filho, nem colega, nem irmãos. Não. Mas você pode buscar no Senhor sabedoria. Ore para que o amor e o poder de Deus destrua essas barreiras. Barreiras que nós vamos levantando ao longo da nossa caminhada. Situações que em teu coração se encontram e está lá. E você vai, assim, meio que criando uma capa em cima da situação. Né? E você não deixa o Senhor entrar.
Abra a porta desse coração, deixe o Senhor entrar, para que você possa receber cura, para que você possa receber libertação, para que você possa receber transformação, renovação. Ah, mas você não sabe como que é a minha casa, você não sabe como que é lá a situação. Se houver brigas, se houver ira, se houver ansiedade, tristeza, se tiver desespero, né? Falta de esperança, ressentimento, muitas vezes até amargura de tantas coisas, tantos desafios que eu ouvi. Exerça a sua autoridade. Você tem autoridade sobre os espíritos. Deus não te deu autoridade, não é sobre o teu cônjuge, sobre o teu filho, sobre o teu colega, sobre o teu pai, sobre tua mãe. É sobre os espíritos que está por trás dessa situação. Essa situação que você está vivendo tem um espírito que age com emoções negativas. E você tem essa autoridade. Diga em seu coração, em seu coração e em seu lar foram criados para glorificar a Deus. E que o inimigo não tem direito, não tem autoridade de estar aí, porque você tem plena autoridade sobre ele. Agora que ele sabe que ele não tem direito, convide o Espírito Santo, para que o Espírito Santo, o Espírito do amor, o Espírito da alegria, o Espírito da paz. O que é o Espírito Santo? O Espírito de o Espírito de esperança. Convide ele para ele ser o hóspede de honra aí dentro da tua casa. Convide ele para que ele seja esse hóspede de honra dentro do teu coração, no teu casamento, no teu trabalho, aonde você estiver enfrentando situações. Despeje o inimigo e convide o Espírito Santo. Não confie no teu coração. Ele poderá endurecer algo que, em tua opinião, você está completamente cheio de razão. Né? É justificável. Nossa, porque você não ouviu o que eu ouvi, você não viu o que eu vi. Mas para Deus, a dureza do coração, ela nunca vai ser justificável. Por quê? Porque quando você aceitou o Senhor, se você ainda não aceitou o Senhor, aceite hoje, como Senhor e Salvador da tua vida. Ele enviou o seu Santo Espírito para habitar dentro do teu coração, para abrandar o teu coração. Lá em Ezequiel 11, 19, fala assim, que permitir que o coração seja duro como pedra significa não dar liberdade ao Espírito Santo para reinar nele. Então, o que você está permitindo que venha reinar dentro do teu coração? Dentro da tua casa, na tua família? Permitir que o teu coração seja duro é como uma pedra, assim como uma pedra, significa não dar liberdade ao Espírito Santo para reinar nele. É o que nós acabamos de ler aqui em Ezequiel. E quando nós convidamos o Espírito Santo para fluir livremente, não é no teu marido, não é no teu filho, não é no teu patrão, não é no teu colega, é dentro de você. Todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas são irrigadas. Pensa que você é que irriga. Por isso que nós precisamos nos arrepender. Voltar àquilo que é o lugar que Deus deseja que nós venhamos nos manter. Arrependimento e perdão. Suaviza a textura do coração. E quando você tem um coração leve, né, macio, você fala coisas boas, você está atraindo o quê? Coisas boas. Se você tem um coração ácido, deserto, árido, seco, aquela coisa dura, o que você vai atrair?
O perdão, nem sempre ele é concedido uma vez. Eu já perdoei uma vez. Não é só uma vez. Às vezes até nós pensamos ter perdoado, mas nós não temos a ideia de quantas camadas existem. Aí você recebeu uma ofensa hoje, um mês que vem, e você vai cobrindo, né? Como se fosse criando camadas em cima delas. E está lá guardada. É aí que vai acontecendo a dureza de coração. E ela vai se instalando. E ela vai aumentando. Por quê? Não houve o perdão a primeira vez porque você jogou uma capa por cima. Sabe aquela coisa, acho que era, os meus avós falavam de varrer a sujeira para baixo do tapete, e você foi varrendo, e o tapete foi cobrindo, e foi cobrindo, e ela vai aumentando as proporções. É uma tão assustadora que quando você vê o teu coração, é uma pedra. O rei Davi descreveu o seu coração assim como... no Salmo 38, 10, o meu coração palpita. Depois, anote essas passagens e leia e busque se inteirar, porque a gente não tem muito tempo, né? O meu coração, no Salmos 40, 12, ele fala assim, o meu coração perdeu o ânimo. No Salmo 69, 20, ele fala, a zombaria partiu o meu coração. Olha quantas situações que você vai guardando dentro do teu coração. Quando você sofre com um problema duradouro, e aí vai aquela acusação, e a cobrança, e o desprezo, tantas coisas que nós vamos agasalhando, e não vai se resolvendo, nosso coração endurece, né? Mas o coração de Davi, ele não endureceu, não. Você sabe por que ele não endureceu? Porque ele estava repleto de arrependimento. Ele estava repleto de adoração a Deus. Ele se arrependia, ele liberava perdão, ele buscava no Senhor perdão e ele adorava a Deus. O que nós estamos essas 24 horas? Adoração. A quem? A Deus. Porque a dureza de coração, ela não acontece em um único dia. Ela ocorre aos poucos, durante a caminhada, uma camada por vez, né? Até formar uma couraça, onde você não consegue romper. Aparentemente, é impenetrável. Eu não consigo. Destinada, aquela couraça destinada a proteger o teu coração. Não, me magoou uma vez, não vou cair de novo, não vou ser trouxa, não vou permitir. E ali você está destinada a não mais se abrir. Mas você está destinada a não se abrir, não é para não ser magoada, é não se curar, é a não ser transformada, a proteger o teu coração, a não se permitir ser, de repente, eu vou me destruir, eu vou me autodestruir. Não. Há uma boa notícia. Mesmo estando lá, ali dentro do teu coração, há muitos anos, essas feridas, elas podem sim ser removidas completamente. Se nós estivermos na presença de Deus. Deus pode. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. A palavra fala assim que Ele salva os de espírito abatido. Então, se achegue a Deus. Ele pode. Às vezes nós, assim como as feridas têm camadas, nós precisamos de camadas de perdão. O que é isso? É perdoar todo dia. A palavra do Senhor fala assim, um dos discípulos do Senhor foi falar para ele, todo pompudo, né? Quantas vezes que eu devo perdoar?
A resposta do Senhor Jesus foi 70 vezes 7 por dia. Olha quanta camada, né? Camada de rancor que se acumularam. Por isso, só pode ser feito com o coração arrependido. Se arrependa, rompa essas camadas, perdoar, desligar, confessar. Muitas vezes que você não tem um coração perfeito. Seu coração não é perfeito. Você não é o bonzinho da história e o outro é o mau. Eu preciso ter essa relação com Deus. O que é uma relação com Deus? É liberar perdão, é buscar perdão. Confesse. Fala em nome de Jesus. Nem sempre o meu marido é o vilão da história. Eu também. Eu me arrependo disso, Senhor, porque o Senhor me perdoou. Por isso eu tenho o dever, a obrigação de perdoar meu marido, meu filho, meu irmão, seja lá quem for que me ofendeu. Porque o Senhor me perdoou. Quando eu nem pedi o perdão. Agora, como que você pode manter esse coração brando? Em primeiro lugar, peça todos os dias que Deus lhe fale por intermédio da sua palavra. Como que você vai ouvir a Deus? A palavra. Se você não lê a Bíblia, se você não se alimenta da palavra, não tem como você se alimentar dela. Hebreus 4:12 fala assim, você não entenderá o que realmente se passa em seu coração se não permitir que a palavra de Deus se revele. Como que você vai saber o que está dentro do teu coração, se é certo ou errado? Leia a palavra. Ele vai revelar. Eu costumo falar assim que a palavra de Deus é o nosso manual. Quer saber como você funciona? Leia a palavra, se alimente dela, busque em Deus. Qual que é o propósito que Deus tem para a minha vida? Prepare o seu coração, buscando, em segundo lugar, a presença de Deus todas as manhãs, pois os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Então, em nome de Jesus, não se acha o santarrão, a santarrona. Não, você não é. Eu preciso buscar, sim, a presença do Pai. Peça a Deus que lhe dê um coração sábio e capaz de discernir todas as coisas. Primeira Reis 30... Primeira Reis 3. Depois você leia que eu não vou achar agora. Primeira Reis 3. Ai, Jesus, eu anotei e não estou achando. Primeira Reis 3, 3:12. Fala assim que Deus pôs sabedoria no coração de Salomão, porque ele pediu. Ele falou, Senhor, eu quero sabedoria para conduzir esse povo à tua presença. Ele pediu para Deus. Deus não falou, eu vou dar sabedoria para ele ser o rei bambambam. Não, ele desejou, ele buscou. Ele fez ofertas de sacrifício, ele desejou, e ele buscou, e ele se alimentou. E Deus colocou sabedoria no coração dele. Então, busque no Senhor. Em quarto lugar, peça a Deus que lhe dê um coração arrependido para poder enxergar os seus pecados. Não é o pecado do outro, é os seus. Peça a Deus que elimine toda a tristeza do teu coração. Em quinto lugar. Então, eu vou pedir a Deus, e Deus, Ele é Deus para eliminar, sim, a tristeza. Em sexto lugar, peça a Deus que te instrua até durante o sono. Porque a palavra do Senhor fala assim, que Ele dá os seus enquanto dorme. Então, eu não vou simplesmente deitar. Não, peça, ore, busque o Senhor. O Senhor continua falando comigo, me mostra.
Durante o dia, muitas vezes, a gente está numa correria tão louca que a gente não para ouvir a Deus. E a gente vai blá, 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 e você não para ouvir. Então, na hora que você for deitar, ore. Fala, Senhor, fala comigo durante o sono. Se eu não tive sabedoria para te ouvir, fala comigo. E ele fala. Ele vai te revelar em sonhos. E às vezes ele vai te acordar para falar com você. Em último lugar, faça aquilo que a gente veio fazer hoje. Louve o Senhor ao longo do dia. Em qualquer circunstância. Seja o que for que esteja acontecendo. Louve. Quando nós adoramos o Senhor, nós o convidamos para estar presente em nossas vidas. Na presença dele, o nosso coração muda. É na presença do Senhor. Não é alimentando a mágoa, o rancor, a ira. Não. É quando eu entro na presença do Senhor. E o louvor chama a presença de Deus à terra. Que no nome de Jesus, você deseje ter esse coração mudado, transformado, para que essa dureza de coração se derreta. Que esse calor de Deus entre no teu coração e derreta essa geleira. Ore pelo teu casamento. Ore pela tua família. Em nome de Jesus. Ai, como que eu oro pelo meu casamento? Ah, Senhor, eu te agradeço. Porque tu és um escudo para nós, para a minha casa. Nos concede favor, nos concede honra. Não recusa, Senhor, nenhum bem, Senhor. Senhor, a tua palavra fala em Salmos 84 anos que o Senhor não recusa nenhum bem ao que vive com integridade. E eu oro para que o Senhor proteja o meu casamento de qualquer dureza de coração. Para que a dureza de coração não venha entrar dentro da minha casa, dentro do meu coração, do meu marido, dos meus filhos, dos meus. Eu oro para que o nosso coração nunca endureça. Ajuda-nos a não ser obstinado. Muitas vezes a gente é obstinada. Ajuda-me a não ser obstinada, a não ser rebelde. Que o nosso coração seja leal para contigo, Pai. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Leva, embora da perversidade do nosso coração, para que nenhuma atitude nociva crie raiz, nem no meu coração, nem na minha casa, nem no coração dos meus filhos, do meu marido, da minha parentela. Se no nosso coração, Pai, se o nosso coração endurecer, amacia. Nós temos sabedoria para te buscar, para que o Senhor possa amaciar o nosso coração. Eu peço que rios da tua água viva, Pai, flua constantemente em nós e através de nós, para que o nosso coração seja abrandado, seja corrigido, seja restaurado. Em nome de Jesus. Ore, para que você tenha uma profunda transformação. Eu preciso, me ajuda a viver transformação na minha vida. Eu quero ser diferente. Que em nome de Jesus, troca o meu coração, Pai, de pedra, por um coração de carne, um coração de amor, de compaixão. Destrói, Senhor, o terreno baldio, Pai. Que nenhuma daninha venha crescer no meu coração. Que nada, Senhor, que não te serve, que não serve para mostrar a tua santidade, mostrar a tua unção, Pai, venha crescer no meu coração. Eu confesso os meus pecados de ira, ressentimento, falta de perdão, toda a crítica, todo julgamento, Pai. Em nome de Jesus, perdoa-me, purifica-me. Purifica o meu coração completamente, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor me dê um coração puro, para que eu possa entrar no Santo dos Santos, de mãos limpas. Dá um coração, Senhor, puro, que não recorre a ídolos, nem jura enganosamente, nem fala falsos testemunhos. Em nome de Jesus,
tudo, Senhor, que tudo, Pai, que entre no meu coração venha de Ti. Porque Tu conheces, Senhor, todos os segredos do meu coração. Leva embora, Pai, todo pensamento, todo sentimento negativo, tudo aquilo que transborda no meu coração com coisas más, Senhor. Dentro do meu coração venha transbordar, assim, de coisas boas. Que a minha boca fale com sabedoria, sem proferir palavras ásperas, Senhor. Como o rei Davi, Senhor. Eu oro, cria em mim um coração puro. Oh, Deus, renova dentro de mim um espírito inabalável. Seja estável, Senhor. Eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, em sacrifício, Pai, um coração quebrantado, contrito, para que o Senhor não me rejeite, para que o Senhor não rejeite, Pai, o meu coração, não permita que o meu coração seja obstinado, Senhor. Eu quero andar nos Teus caminhos, não nos meus, Senhor. Ah, Pai, elimina do meu coração todas as decepções durante a minha caminhada. Renova, Pai, em mim, Senhor. Renova todo o orgulho para que eu possa livrar-me das consequências do pecado e ouvir melhor o que Tens para me dizer. Que os meus ouvidos espirituais estejam sempre abertos, atentos, Senhor, a tudo que o Senhor tem para me dizer, para me ensinar. Dá-me sabedoria, Pai, para tomar decisões certas, Senhor. Para eu viver, Senhor, de coração íntegro, na minha casa, no meu trabalho, na Tua igreja, no ministério, Pai. Ministério que o Senhor me ungiu. Em nome de Jesus, destrói, Senhor, a dureza de coração em mim e que eu me arrependa, Senhor, de cada dureza, de cada decisão que eu tomei, Senhor, na carne, em nome de Jesus. Restaurou o amor, Pai, no meu coração, o amor pelo meu marido, o amor pelos meus filhos, o amor pela casa, o amor pelos meus amados, o amor, Senhor, por todos aqueles que o Senhor coloca, Pai, no meu caminho, em nome de Jesus. Eu Te busco de todo o coração e Te peço, Pai, que o Senhor me ajude a guardar o meu coração, que o meu coração esteja mesmo cheio da Tua palavra, para eu não pecar contra Ti, Senhor. Em nome de Jesus, dá-me entendimento, Senhor, para que eu possa guardar a Tua lei. Capacita-me a confiar em Ti de todo o meu coração e a não depender, Senhor, de nenhum entendimento limitado, Pai. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a ter atitude, Senhor, que signifique, Pai, um novo começo, Pai, dentro de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. E que esse mês de maio, que nós vamos começar agora, que seja um mês de um novo começo, que seja um mês de pioneirismo, que você venha realizar tudo aquilo que você nunca se achou capaz, mas que o Espírito Santo de Deus hoje te visite, quebrando toda a limitação, toda a dureza de coração, e você possa, sim, ter testemunhos para entregar hoje ao Senhor, no final do mês, que você possa olhar e falar: eu sou o primeiro, na minha casa, na minha família, a realizar tal feito, porque Deus me capacitou. Em nome de Jesus. Deus abençoe, um dia de vitórias. Obrigada, pastor. Fiquei na paz. Glória a Deus. Muito bom mesmo, pastor. Muito bom. Excelente. Eu queria conversar um pouquinho com a senhora. É sobre a sua formação, né? Você fez uma formação de hebraico aqui na USP de São Paulo. Conta para nós como é que foi essa experiência. Em 2013, eu fui para Israel, né? E você chega num país estranho, assim, língua estranha, tudo diferente, né? E você fica meio que boiando, né?
E no ônibus eles deram um panfletinho, era para a gente, tinha curso assim online, né, de uma faculdade lá de Israel, para aprender a língua. Daí eu até ia fazer esse curso, mas aí o meu filho fazia faculdade ali na USP, e daí ele falou, você quer realmente aprender? Na USP tem curso, é melhor do que online, acho que você não vai conseguir acompanhar, sabe? A pessoa depois dos 30, né, é meio que difícil acompanhar as mídias, né? E daí eu fui lá na USP, lá na faculdade de letras, e tinha esse curso, e eu entrei, né, lá, a princípio era módulos, né, eu ia fazer 8 módulos lá. Mas daí, no primeiro dia de aula, o professor pediu para a gente se apresentar e tal. Aí, de repente, eu descobri que eu estava num monte de PhD. Eu falei, misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? Era PhD para tudo que era lado, né? Daí, o professor pediu para me apresentar. Eu falei, sou uma dona de casa e eu fui no seu país. Ele é judeu, né? Aí eu falei, eu fui no seu país e eu gostei do som da sua língua e eu quero aprender. E ele falou, você quer realmente? Eu falei, quero. Ele falou, segunda-feira eu vou estar iniciando uma aula de alfabetização para os alunos da letra. Se você realmente quiser aprender, você vai lá e você vai ser minha aluna ouvinte. Aí eu falei, eu quero. Aí ele falou, 4 anos em uma faculdade. Eu falei, maravilha, tudo que eu queria, né? E daí eu fui. E eu fiz 4 anos de hebraico lá na Letras da USP. Essa é a minha... Como é que é a língua hebraica, o original? Porque a gente tem acesso, né, às traduções, mas no original difere muito da palavra nossa de hoje. Como que você vê isso? Difere, sim, pastor. Você sabe que quando eu comecei lá o hebraico, o que eu descobri? A gente não fala português, eu não sei o que a gente fala. Porque é tudo assim tão... por exemplo, a pronúncia é tão pronunciado, cada letra, né? E nós, no nosso português, a gente dá aquela embolada, aquele embromeixo, né? E eu descobri e falei, meu Deus, não sei o que eu falo, mas português não era, né? Porque a gente tem essa coisa do falar rápido, né? E do simplificar as coisas. É tudo muito diferente. É muito... Aí você começa a se policiar, né? Dentro da sua própria língua. E com o aprendizado do hebraico, você se aderiu mais à palavra de Deus? Como é que foi essa adesão à palavra de Deus aprendendo o hebraico? Sim, quando eu fui para Israel, eu já tive mais aquele impacto, né? Porque tinha um bispo que falava assim que quando você vai em Israel, você lê a Bíblia colorida. E realmente porque daí você... Agora, quando a gente... ler a Bíblia, você se transporta ali, você teve lá, não é uma história, é real. E com o hebraico fica mais real ainda, porque você pensa, Jesus falou essa língua, ele passou por esse lugar. Então, se abre assim um leque muito grande, né? Você realmente começa a ver o mundo diferente. Já não é uma história, né? Não que eu imaginasse que a Bíblia fosse uma história, não. Mas você vive, literalmente, você entra dentro da Bíblia. E dentro da universidade, você sofreu algum tipo de bullying, alguma coisa assim? De forma alguma. Nossa, de forma alguma. O pessoal lá era... como eu era... Imagina, eu estava no meio da criançada de 19 anos, né? Eu com 50 e poucos anos. E daí o professor também, como eu era assim, muito empenhada, me debrucei assim de cabeça no curso, né?
e não faltava em aula, e participava de todas as lições, todas as coisas. Falei assim, a primeira prova que a gente fez, que eu fazia prova e tudo, né? E a primeira prova que a gente fez, eu tirei uma nota de 7,8. A hora que eu vi aquela nota, eu falei, eu nunca tirei isso em português. Mas foi muito 10. Então, e assim, o pessoal, quando tinha alguns alunos que, pensa, o pessoal essa faixa etária, eles desistem muito fácil. Não é fácil a língua. No começo eu falei para o professor, né, o Moré Gabriel, eu falei para ele, é muito difícil. Ele falou, eu vou te arrumar uma monitora. E ele me arrumou uma monitora, ela era israelita também. Inclusive, ela participou do exército lá de Israel, porque lá as mulheres e os homens, 18 anos, entram para o exército, não tem escolha, né? É obrigatório. E ela fez parte do exército. E foi muito interessante que nós conversamos bastante. Então, quando eu fui em Israel... já estou pulando para outra assunto. Quando eu fui em Israel, mas se eu deixar a live, vai o tempo, tá? Quando eu fui em Israel, nós estivemos lá em Gadara, né? E ela se viu naquela época ali, naquele terreno de Gadara. E naquele terreno de Gadara, fala assim, o israelita, ninguém pode entrar. É muito interessante, aí eu entendi aquela passagem da Bíblia, por isso que é legal, porque Jesus fala assim que eles expulsam Jesus dali, e quando ele liberta aquele moço endemoniado, e Jesus meio que amaldiçoa aquela terra, né? E aquela terra, ela é cercada porque os povos que tinham invadido Israel, eles minaram ela de tal forma que, por mais que eles tirem as minas ali, ainda tem, e eles sempre encontram. Então, ninguém pode entrar naquele pedaço de terra. E eu falei, olha, do tempo de Jesus até agora ainda não se pode pisar naquele lugar. E ela me contou essa passagem, quando ela serviu ali, e assim, ela disse, muito israelita morreu ali, por quê? Exatamente por causa dessas minas. Então, nós tivemos, assim, muitas coisas, assim, veio para esclarecer, para testificar aquilo que é a palavra de Deus, nesse tempo que eu fiz o curso. E o professor, ele tinha muito, quando o pessoal queria desistir, ele falava, lá na minha sala tem uma senhora de 50 anos, melhor aluna da sala. Eu falava, obrigada. Então, o pessoal chegava lá meio que desanimado, eu até ajudava o pessoal. No começo precisava da ajuda, agora eu já ajudava. Né? Então, é muito gratificante. Conta para nós um pouquinho sobre a sua experiência como intercessora. Você teve alguma experiência assim, que te marcou muito como intercessora? O que é a intercessão? Conta para nós. A intercessão é você se colocar para que Deus realize os propósitos dele, os planos dele, na vida das pessoas, daqueles que... Muitas vezes a pessoa chega na igreja, ela está tão desnorteada, ela quer tanto alguma coisa, quer tanto ver Deus, e ela não sabe o que ela quer. Muitas vezes ela acha que ela precisa de uma solução naquele problema. Ela não tem noção de que ela precisa de se abrir, quebrar tirar essa dureza do coração, para que Deus faça essa transformação, essa cura, esse renovo. E a intercessão faz essa parte, né? É chamar a existência de Deus na vida das pessoas. Eu tive uma experiência muito, muito gratificante, e isso já faz bastante tempo, né? Certa noite eu acordei, o Senhor me chamando. E só depois eu fui entender que era o Senhor me chamando, né? E ele me chamou pelo meu nome. Isa. E eu acordei meio que assim, ele falou, ora pelo Fábio e pela Vânia. E eu comecei a clamar, eu falei, orar pelo Fábio, eu não conheço nem Fábio, nem Vânia, mas daí o Espírito Santo vai nos movendo, e eu comecei a clamar e que eles tomassem a decisão acertada,
E passou um ano e meio, mais ou menos, e eu ouvi um testemunho na rádio, no programa, se eu não me engano, foi da Bispa Sônia, onde a Vânia, uma Vânia dando um testemunho de quando ela estava grávida e ela foi para ganhar o bebê, e naquela madrugada, naquela noite, houve complicações, né? E o médico chama o Fábio e fala para que o Fábio ele tinha que escolher ou a Vânia ou o bebê, né? Um dos dois iria morrer. E ele falou que não, ele era da igreja, tal, falou que não, que ou ele perdia os dois ou ele tinha os dois, ele não ia escolher. E o Senhor dá vitória, e aí a menina nasceu, eles fizeram lá, acho que cesárea, alguma coisa, e a criança nasceu e deu tudo certo, né? Daí a gente vê essa importância do falar com Deus e ouvir a voz de Deus. E a intercessão é isso. De repente, não é aquilo que você vê, é o que Deus tem para realizar. A obra não é tua. Ser o intercessor é ser instrumento para chamar. O bispo Tavares nos ministra assim que nós somos embaixadores de Deus na terra. E o embaixador faz o quê? Representa o seu país, né? E nós representamos, nós intercessores, representamos o Senhor na terra e fazemos aquilo que é o trabalhar dele nas vidas. Isso é ser o intercessor. Glória a Deus, Deus te abençoe cada vez mais. Muito obrigado pela palavra. Conta para todos. Nós vamos ficar ainda até as 23 horas, ao vivo. Amém. Amém. Senhor. E contamos com a sua intercessão. Em nome... Amém, em nome de Jesus. Estamos aí, nós vamos viver muito, uma enxurrada de testemunhos dessa live em nome de Jesus. Transformação, cura, quebrantamento. Ver o povo na presença do Senhor, buscando mesmo, se determinando a viver os propósitos de Deus. Não é aquilo que a gente quer, os propósitos de Deus para a nossa vida. Que a gente sabe que a vontade dele para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Né? E é isso que nós temos que desejar, não só para nós, para aqueles que de repente estão perdidos, não têm um norte, que eles possam encontrar o nosso norte, Jesus Cristo. Amém. Um beijo, pastor. Deus abençoe. Tchau, tchau. Glória a Deus. Tchau, tchau. Passou. Tchau. Amém. Glória a Deus, né? Ela estava com receio de entrar ao vivo, assim, a cores para todo mundo. Foi maravilhoso. Irmãos, quando você está baseado na palavra de Deus, não tem confusão. A base nossa é a palavra de Deus. Você pega um texto da palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus te ilumina, te dá revelações maravilhosas. E assim nós estamos já mais de 11 horas ao vivo de São Paulo, Brasil, para todo o planeta Terra. Gostou, né? Pastora Isa, um beijo grande para você. Conta para todo mundo que o Gospel Show está no ar, e louvando, adorando, e com certeza absoluta, a pastora Isa vai estar conosco mais vezes aqui no Gospel Show. Gospel Show fica por aqui, mas amanhã tem mais. Um beijo, fica com Deus, e amanhã a gente volta. Tchau, tchau.